Olá! Você vai assistir a série Português daqui, Português de lá, um programa do Canal Futura em parceria com a Miscelânea Produções, Fronteira Produções e a TV UFOP, que visa desvendar as diversidades, complexidades e práticas da língua portuguesa. Neste episódio, Raí, Guardião da Língua, Treta Regra e Dona Norma apresentam as influências do francês na língua portuguesa, desvendando juntos os famosos sujeito, verbo e predicado na construção da estrutura frasal. E ao final, contaremos com a participação da professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Soelis Teixeira. Com vocês, Les Defenestrations do francês e português. As raízes latinas movem moinhos, ou melhor, movem muitos idiomas e as línguas dos falantes pelo mundo. Oui, monsieur, as nações que viviam sob o domínio de Roma foram sendo divididas uma a uma e seus resquícios na língua ficaram ali presentes. A aparência, a similaridade, l'écriture. Oui, madame, com o passar do tempo, a França também colonizou por aí. América, África, Ásia, Oceania, muito de nossos irmãos e a língua acabou chegando até aqui. Ma chérie, olha o mundo aí, todos se comunicando. Venez avec moi, vamos descobrir um pouco sobre a gente e la langue française. Para nossa língua existir como a conhecemos hoje, a influência de outros idiomas foi essencial. Magnífico! Sim, meu caro colega, com a queda do Império Romano no século V, as nações vizinhas que viviam sob o domínio de Roma foram gradualmente se dividindo, e no que tange ao francês e ao português, eles apresentam similaridades, pois são ambos derivados do latim. Mais tarde, no contexto da colonização e do imperialismo existentes no final do século XIX, a França se lança enquanto potência colonizadora no mundo. Isso a gente já sabia, Dona Norma. O Raizinho já disse, né? Que mais que tem aí? Oh, relaxa, Treta. E continue, por favor, Dona Norma. Bem, mesmo tendo se desenvolvido de forma distinta, estas línguas apresentam algumas semelhanças, como, por exemplo, o mesmo alfabeto, composto por 26 letras, o que torna possível um mesmo sistema de escrita. Massa demais. Outra similaridade é a existência de vários tempos verbais no passado, também a concordância entre gênero e número e a conjugação, que varia de acordo com a pessoa, que pode ser a primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Creio que vale destacar também as influências francesas em nossa história brasileira, nos campos político, econômico, social e cultural. Justo. A Revolução Francesa, por exemplo, tem alguma influência no nosso processo de independência. E a nossa arquitetura e nossa moda também tem essa influência. Amigos, dizem que até nosso modo de pensar a universidade foi um pouco influenciado pelos franceses. Ah, o senhorito está mais maleável agora, não é? Evidências. Contra elas não há dúvidas. Oui. Eu, enquanto treta, aceito as influências, Chuchu. Só não quero viver somente à base de regras. E eu, enquanto guardião, detentor de algum conhecimento, digo que você precisa parar com esses preconceitos com a norma culta. Ah, pronto. Viajou na minha agora. Me deixa com minhas ideias aqui e vai catar coquinho por aí. Olha só vocês, cheios dos sujeitos, dos verbos e esbanjando predicados. E por falar nisso, vocês sabiam que em nível sintático, ou seja, quando estudamos as palavras enquanto elementos de uma frase e as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem, o francês, assim como o português, possui a mesma estrutura de composição nas frases: sujeito mais verbo mais complemento. Os nossos famosos e por vezes temidos sujeito e predicado. O sujeito será simples quando for constituído por um só núcleo, como por exemplo nas frases: o abajur vitoriano foi herança materna ou o bidê não está limpo. O sujeito será composto quando ele for constituído por dois núcleos ou mais, como por exemplo nas frases:
crochê e tricô são ótimos hobbies, ou patê e purê são aperitivos rápidos e fáceis de se preparar. Quando eu digo eu irei à matinê amanhã, o sujeito é expresso, pois ele está explícito no enunciado. Agora, quando eu digo amanhã viajarei para Lyon, na França, o sujeito é oculto, porque ele pode ser deduzido pelo contexto da frase. Quem viajará para Lyon amanhã serei eu. Quando quem pratica a ação é o sujeito, dizemos que temos um sujeito agente, como por exemplo na frase Edith Piaf cantarolava pelas ruas de Paris. Agora, se o sujeito sofre as ações expressas pelo verbo, ele será paciente, como por exemplo na frase o petit gâteau queimou no forno. E por fim, o sujeito será agente paciente quando ele fizer as ações expressas pelo verbo reflexivo e ele mesmo receber os efeitos dessa ação, como por exemplo nas frases o garçom feriu-se no trabalho e Maria Antonieta se trancou no quarto. E por último, para que o sujeito seja indeterminado, teremos que não indicar o agente da ação verbal, como por exemplo na frase foram todos alegres ao Moulin Rouge. Acho que com esses exemplos já dá para ter uma base, né? Então aproveita e se joga nos sujeitos. Pegou meio mal, né? Estudem bastante, galera! O francês e o português possuem de fato estruturas muito parecidas na construção das frases. Mas além dessas similaridades que a gente já falou aqui, o francês está presente na nossa culinária, na nossa moda e nos nomes de objetos do uso cotidiano. Tout est possible, ou seja, tudo é possível. Nosso idioma possui uma história e os rastros de suas influências linguísticas podem nos surpreender sempre. Se liga, à la prochaine e à bientôt! Então, nós vamos ter influência forte aí do francês, porque o francês, ele teve a vez dele como o inglês está hoje. Então, sim, o inglês teve uma influência muito grande na cultura, nos modos de vida, de comportamento, né? Então, assim, no Rio de Janeiro isso foi muito forte, o período aí do século XIX, da Belle Époque, isso foi muito forte, né? Tão forte que a gente vai encontrar de novo, né, a influência francesa no léxico português. Então você vai ter palavras como abajur, taillé, maillot, então são palavras, dentre outras, né, são palavras que vieram junto com os franceses e que ficaram na nossa língua. Esse S que a gente chama vulgarmente do S chiado, né, você tem, por exemplo, pasta, é muito mais uma influência portuguesa, segundo que as pesquisas já provaram, do que francês. E o R também, porque o R do carioca, ele é um R, sem falar termo técnico, mas ele é um R mais profundo. Então, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, eu falo porta. O R quase não sai. Porta. O carioca diria porta. Porta. Dá até uma arranhadinha. Então, eu não sei por que cargas d'água, quando eu vi esse episódio, eu perguntei para uma colega que estudou francês, ela é do francês, estudou a história da língua portuguesa toda, e eu perguntei para ela, você sabe? Ela falou assim, não, isso realmente eu não sei. A única coisa que a gente sabe é que realmente a influência francesa foi muito grande, né? Inclusive por conta da Revolução Francesa, né? Égalité, liberté, fraternité. Então, isso influenciou grandemente, né? Muito o mundo, né? Por conta dessas questões políticas. E aí, quando vem a Belle Époque, vai trazer também toda essa influência. Então, é muito mais nas artes, na cultura, do modo geral, na cultura linguística, ou na língua, né, vai trazer o léxico, né, que tem essa matiz
francesa. E é curioso que no século XIX, né, assim, sempre tem os puristas, né? Então, no século XIX, 1889, se não estou enganado, houve um latinista, Castro Lopes, que ele vai escrever um livro exatamente contra a influência de outras línguas no português. E eu tive um orientando, que é o Lucas Escaramuça, que ele é secretário do programa nosso lá, do programa de pós-graduação de educação, que ele vai fazer exatamente isso, a influência do francês na língua portuguesa. E aí ele estudou essa obra do Castro Lopes, e é muito curioso, assim, ele faz umas... O que ele sugere? Como ele é um latinista, ele pega a palavra em francês e fala assim, vamos substituir por coisa. E aí ele vai falar do futebol, né? Ele vai falar que não pode ser futebol, tem que ser ludopédico. Vocês já pensaram, ludopédico? Não ia colar muito bem, né? Então, e aí ele faz assim, eu trouxe aqui uns levantamentos que o meu orientando fez, que o Lucas fez. Então, por exemplo, envelope é uma palavra francesa, de origem francesa, um galicismo. Aí ele sugere substituir por sobrecarta. Marrom, a cor, né? Ele sugere castanha ou cor de castanha. Menu, cardápio. Até essa até que a gente vê por aí, né? Mise-en-scène, que é muito usado nas artes, né? Aí ele sugere substituir por encenação. Peignoir, ele sugere substituir por roupão. Petit pois, as ervilhas, né? E aí ele sugere substituir por ervilhas miúdas. E pincenez, aquele óculosinho, né, que fica só aqui no nariz, de nasóculos. Então, assim, é uma infinidade de palavras que o Castro Lopes vai sugerindo aí substituir, né? E é porque ele era o guardião da língua, né? Fazia o papel do guardião.